Fala pessoal, Rian aqui, e nesse vídeo a gente vai dar continuidade à nossa playlist. A gente está falando de Spark para ciência de dados, para aprendizado de máquina. A gente está fazendo um trabalho aqui de processamento de linguagem natural, mais especificamente para trabalhar com classificação de texto, né? Uma atividade típica de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, tá certo? Então, no vídeo anterior, o que a gente fez? A gente fez o chamado NLP, o Natural Language Processing, processamento da linguagem natural. A gente veio destacando e conversando sobre cada um dos passos, depois eu mostrei o pipeline, que é uma forma otimizada de desenvolver isso. O que a gente vai fazer nesse vídeo, então, né? Nós vamos passar, agora que os nossos dados já estão preparados para serem passados para o algoritmo, fazer efetivamente o treinamento e teste, tá certo? A gente vai utilizar o seguinte, a gente vai utilizar dois algoritmos e a gente vai comparar o resultado deles. A gente vai utilizar o Logistic Regression, né, que é um algoritmo clássico aí de classificação, e a gente vai utilizar também o algoritmo aqui de Ensemble, ou seja, o agrupamento de árvores de classificação. Se você não tem o conhecimento a respeito dos algoritmos de aprendizado de máquina, eu sugiro que você vá na nossa playlist de fundamentos de aprendizado de máquina. Lá a gente conversa sobre os métodos, sobre os diferentes tipos de algoritmo, e isso vai te ajudar a compreender um pouco mais sobre esses algoritmos aqui que a gente está utilizando. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, se você acompanhou, e eu tenho certeza que acompanhou a playlist de Fundamentos de Aprendizado de Máquina, é a gente dividir os nossos dados, né, aqueles quase 7 milhões de registros, em treino e teste. A gente vai utilizar aqui uma diferenciação de 20%, né, ou seja, 80% para o treinamento e 20% para o nosso teste. Vamos só deixar um valor aqui de seed, né, para que possa ser reprodutível quando você utilizar o notebook que eu vou disponibilizar. Vai ficar aí na descrição do vídeo, né? Então, vamos fazer essa divisão e em seguida a gente vai primeiro analisar o resultado do Logistic Regression, em seguida o do Gradient Boost Tree Classifier, né, um algoritmo de ensemble de árvores, tá certo? A gente tem aqui um algoritmo de modelagem linear e outro que não utiliza modelo. Vamos dar uma olhada qual deles é o mais eficiente para conseguir aprender aquele conjunto de valores, né, lá do texto, da linguagem natural, e conseguir classificar a quantidade de estrelas, né, se vai ser um valor alto ou um valor baixo, ou seja, os valores 1 ou 0. Então vamos aplicar aqui a regressão logística. Bom, Logistic Regression treinado, vamos dar uma olhada agora no seu resultado. Bom, Logistic Regression devidamente avaliado, e aqui a gente está utilizando a métrica da curva ROC, ou ROC-AUC, né, que seria uma avaliação ali da área sobre a curva ROC. Bom, métricas de avaliação é um tópico que a gente trata lá na playlist de aprendizado de máquina, tá? Reforçando, então, que caso você não domine esse conhecimento, eu sugiro que você se inscreva no canal e procure a playlist lá de fundamentos de aprendizado de máquina. Mas a gente consegue resumir que na curva ROC-AUC, quanto mais próximo de 0,5, você tem uma coisa mais próxima ali da aleatoriedade, ou seja, o seu algoritmo não aprendeu absolutamente nada, ele praticamente está chutando. E quanto mais próximo do 1, ele é mais capaz de aprender, né? Inclusive diferenciando as classes de maneira mais eficiente. A curva ROC ela é um pouco mais complexa em termos do seu significado. Mas o 1 seria um aprendizado perfeito, né? E mais próximo de 0,5 seria a pura adivinhação, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem um resultado aqui de 0,66, quase 0,67, o que é um resultado razoavelmente bom. Se a gente considerar que a gente tem 7 milhões de registros, ele foi capaz, né, de aprender desse conjunto de dados. Lembrando, ele está utilizando exclusivamente como conhecimento, como fonte do conhecimento, simplesmente texto. Texto que os usuários escreveram. Então, a partir de um texto natural, ou seja, da forma como uma pessoa escreve, se expressa, ele é capaz de determinar qual é a nota, né, no caso as stars, conjunto, né, de estrelinhas, né, que vai receber ali aquela review. E bom, para a gente ter certeza que isso aqui foi um aprendizado relativamente bom, a gente precisa comparar com outro algoritmo. O Logistic Regression é um algoritmo bastante básico, um dos mais antigos, né, de aprendizado de máquina. Então ele é sempre excelente para a gente utilizar como linha de base para a gente. Por isso que a gente vai adicionar agora o Gradient Boost Tree, né, que é um algoritmo de ensemble, ou seja, ele faz um agrupamento de pequenos algoritmos e cria, né, um algoritmo um pouco mais complexo que não é orientado a modelo, como é o caso do Logistic Regression, e vai tentar aprender, né, com o mesmo conjunto de dados. A gente vai dar uma olhada no
seu resultado e vamos comparar a eficiência de cada um para o mesmo problema, para o mesmo conjunto de dados, né? Deixa eu rodar aqui. Bom, Gradient Boost devidamente executado e agora a gente vai fazer a avaliação do resultado dele, né? Claro que o Gradient Boost, por ser um algoritmo de ensemble, leva um pouco mais de tempo do que o Logistic Regression, né? Vamos ver o resultado dele. Bom, modelo devidamente avaliado e, como vocês podem ver, o resultado foi um pouco pior, inclusive, do que a regressão logística, né? Isso é muito comum acontecer, na verdade, porque quando você tem uma base de dados muito extensa, muito grande, às vezes adicionar complexidade, né? Adicionar algoritmos que são muito excessivamente complexos, não necessariamente melhora a performance. Às vezes requer um trabalho ali de você trabalhar com as features, trabalhar um pouco melhor, né? A base de dados, de repente aumentando o número de features na hora de extrair a bag of words ali, como a gente viu, mas esse resultado foi capaz de demonstrar pra gente que a regressão logística é um pouco mais eficiente do que esse algoritmo de ensemble de árvores de decisão, tá certo? Bom, e se a gente comparar aqui, de fato, o Logistic Regression teve o melhor desempenho, como a gente demonstrou. Lembrando que a métrica de cálculo da área sobre a curva ROC, ela é uma excelente métrica exatamente para isso que a gente está fazendo aqui, que é comparar diferentes métodos, né, diferentes abordagens de algoritmo de aprendizado de máquina. Essa foi uma primeira abordagem, mas eu quero aproveitar essa playlist para trazer um outro tipo de abordagem. O que a gente fez aqui quando a gente realizou o Feature Extraction? A gente implementou o método chamado de Bag of Words. Esse é considerado um dos métodos mais básicos de extração de features a partir de texto, e existem naturalmente outros métodos que são um pouco mais avançados, que utilizam outros recursos. Porém, todos esses métodos que o Spark implementa são métodos que são baseados no próprio vocabulário da sua base de dados. Em outras palavras, a forma dele extrair esses vetores, os vetores que são compreendidos pelos algoritmos, é puramente baseado na tua própria base de dados. Isso significa que ele não consegue extrapolar esse conhecimento para outras áreas do conhecimento, para outras bases de conhecimento, para outros textos de outros assuntos. A gente está trabalhando, obviamente, com Big Data aqui, são quase 7 milhões de registros, mas basicamente eles se tratam de textos de mais ou menos a mesma característica. É uma review de um determinado estabelecimento comercial ali. Então, querendo ou não, a temática do texto, ele acaba agrupando ali um conjunto de tokens, um conjunto de palavras que tem a ver com esse tema. Então, como que a gente consegue trazer conhecimento de outros espectros, de outras temáticas para o nosso algoritmo de aprendizado de máquina e, dessa maneira, ele consiga atuar de maneira mais eficiente, portanto, utilizando o conhecimento não só da minha base de dados, mas o conhecimento possivelmente de outras bases de dados. Para você fazer isso, é possível utilizando os chamados modelos pré-treinados, que é exatamente o seguinte: quando a gente fez o Bag of Words, ele retornou lá para a gente um vetor com os tokens convertidos em features, tá certo? Em atributos. Bom, e se a gente pegar um conjunto de vetores que foi extraído de uma base de dados muito maior, com muito mais tokens, com muito mais significado e muito mais conhecimento. É isso que os modelos pré-treinados nos dão. Então, o que a gente faz? A gente utiliza vetores que são treinados por outras pessoas, uma instituição. No caso aqui, eu vou trazer esse modelo aqui pré-treinado do repositório do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional. Estou deixando o link aqui. Essa é uma instituição da USP, tá certo? Que disponibiliza isso de maneira gratuita. E a gente vai utilizar um método específico para extrair esse conjunto de conhecimento, que é o chamado Word2Vec. O Word2Vec é uma metodologia específica para extrair conhecimento que vai além do Bag of Words. O Bag of Words, como eu falei no vídeo anterior, ele é baseado basicamente na frequência das palavras, ou seja, a frequência que elas se repetem no vocabulário ali no seu conjunto de dados. O Word2Vec ele vai além disso. O Word2Vec ele analisa o contexto semântico de cada token, né? Então aqui tem uma demonstração, né? Demonstrando, por exemplo, aqui você tem a palavra king, tem a palavra man e a palavra woman. E você percebe que, por exemplo, né, aqui ele tem uma representação em cores, né, que nos ajuda a compreender. Man e woman são palavras diferentes, concorda comigo? Porém, são nomes que designam
um ser humano, cada um para um gênero. Então, de uma certa forma, são palavras que estão ligadas umas às outras. Então você percebe que a cor delas é muito parecida, mas se diferencia ali num bloco, porque entre homem e mulher, man e woman, a única coisa que ele designa de diferente é o gênero. Mas ele pode ser ali um sujeito, né, que representa um ser humano, homem, mulher. E King. King também representa necessariamente um ser humano. Porém, ele é necessariamente, King, né, é homem, né? Porque a mulher a gente sabe que é Queen, a rainha. Então ele tem a mesma semelhança aqui com man. Você percebe que as cores aqui são parecidas, mas tem um pouco de diferenciação, porque afinal de contas, King, né, remete a outros tipos de contextos, né, outras semânticas, de repente com realeza, de repente com castelo, e assim por diante. Então perceba que o Word2Vec é uma metodologia que vai muito além de só a contagem de palavras, que é exatamente o Bag of Words. Ele vai para o significado dessas palavras. Então é uma técnica muito mais avançada. Bom, a gente não vai treinar isso, porque para fazer isso você precisa de uma base de dados muito grande. E esse repositório lá do núcleo de linguística da USP disponibiliza isso para a gente. Fica à vontade para visitar o site e explorar outras técnicas que existem, tá? O Word2Vec não é único. A gente está trazendo aqui para comparar o resultado com um método mais simples, que é o Bag of Words. Então, vamos obter a base de dados. A gente vai rodar aqui para poder pegar essa base de dados. Ele vai baixar lá da fonte. Essa base de dados vai ser carregada aqui para o meu Drive. Eu vou aproveitar e já vou fazer o unzip dele. Bom, já está feito. Ele vem no formato aqui, né? Cbol S50 TXT. O que significa o 50 nessa base de dados? Significa que aqui ele vai utilizar 50 features. Lembra que no Bag of Words a gente não aplicou 10 features? Agora a gente vai ampliar, a gente vai utilizar 50 features. Será que 50 features, 50 representações de caracteres são o suficiente para melhorar a capacidade dos algoritmos em conseguir interpretar a linguagem natural, o texto? É isso que a gente vai ver. Bom, a gente vai instalar aqui o pacote Gensim, que a gente precisa utilizar para trabalhar com o Word2Vec. Então, vamos aplicar aqui a instalação. Depois de instalar, vocês vão ver que ele vai pedir para você reinicializar o ambiente, tá certo? Então a gente está com o ambiente aqui conectado. Quando ele instalar, ele vai pedir para reinicializar. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou reinicializar e em seguida a gente vai executar os processos que a gente fez até agora. Porque quando ele reinicializar o ambiente, ele vai perder aquilo que a gente executou até agora. Mas não tem problema, porque, se você bem lembrar, a gente salvou a nossa base de dados em formato Parquet. Então ele vai dar ali, né, reiniciar a sessão, exatamente como eu havia falado. A gente vai reiniciar a sessão, ele vai reconectar lá. Não precisa estranhar, é assim mesmo. É que ele vai aplicar esses pacotes instalados no runtime, ele vai reinicializar esse runtime. Então, feita a instalação, reinicialização, vamos rodar de novo a nossa Spark Session, que foi interrompida naturalmente. Bom, Spark Session recriada. E vamos fazer o trabalho que a gente fez até agora, né? A gente vai fazer de novo lá o trabalho de converter a nossa coluna de stars em binário, né? Carregando o def review, que foi aquela base de dados, né, do tipo data frame que a gente salvou no formato Parquet, aquele formato otimizado, de forma colunar. A gente, além disso, vai carregar o Word2Vec que a gente trouxe lá do repositório com 50 features e vai chamar o método aqui Gensim que a gente acabou de instalar, que com ele vai ser possível utilizar o método Word2Vec. Ele vai converter esse formato TXT num formato que a gente chama de embeddings, né, que é vetorial, compatível, né, com o formato de utilização do Spark. E a gente vai aplicar o Gensim, que ele vai basicamente carregar esse modelo do Word2Vec, tá certo? Ele vai converter aqui do TXT para um modelo que a gente vai ser capaz de utilizar esse modelo já pré-treinado, e ele vai converter assim cada um dos tokens num vetor, né, exatamente nessa função tokens2vec, num vetor de maneira numérica, ou seja, converter token, que são aquelas palavras, no nosso caso, né, em valores numéricos com os quais os algoritmos são capazes, né, de lidar. Então, para isso, o que eu estou fazendo? Para que ele faça isso dentro do Spark, eu estou utilizando um método Spark aqui chamado de UDF. O UDF é o chamado User Defined Function, que significa basicamente eu mesmo criar a minha função e passar ele para dentro do Spark. O Spark executar essa função para mim, que é exatamente o que eu estou fazendo. Eu criei o token2vec. O token2vec vai utilizar o método do JSON a partir do Word2Vec que a gente baixou e vai executar isso como Spark. Além disso, a gente não pode esquecer no nosso NLP, né, no nosso processamento de linguagem natural, do nosso tokenizer, do nosso removedor aqui de stop words, e não podemos esquecer de passar ali para o nosso pipeline.
é isso que a gente fez anteriormente. Então a gente vai passar para o pipeline, cada uma dessas fases, e vamos extrair, né, os dados já preparados para que os nossos modelos de algoritmo de aprendizado de máquina possam utilizar. Então, depois de ter aplicado o NLP, eu crio a coluna aqui, o Word2Vec Features, que é especificamente a vetorização, e chamo a minha UDF, né, a minha função de usuário, passada para o Spark, para que o Spark execute essa função para mim nos quase 7 milhões de dados, tá certo? Então vamos executar isso aqui. Bom, pipeline aplicado, extração das features efetivamente feita, aqui a gente tem o resultado exatamente como tinha anteriormente. Porém, aqui a gente está utilizando um modelo pré-treinado, como a gente acabou de conversar, né? Então a gente tem os dados originais, já filtrados das stop words, né? Já com o NLP aplicado, e lá no final a gente vai ter os vetores, né? Percebe que ele tem uma característica completamente diferente e, claro, já perde um pouco do significado, né? Lá a gente sabia que se relacionava à contagem dos tokens, né? Contagem de frequência deles. Aqui já esse significado fica um pouco mais complexo de se compreender, porque afinal de contas, como a gente falou, ele representa não só a palavra, mas também o significado dele, a parte semântica dessa palavra. Bom, vamos continuar, só para garantir que a gente está com o mesmo conjunto de dados. A gente tem exatamente os quase 7 milhões lá do nosso conjunto de dados originais, exatamente. Agora a gente vai precisar usar outra UDF, porque o resultado da aplicação ali do Word2Vec não é um conjunto de dados preparado para os modelos do MLlib, do Spark, trabalharem com ele. Então a gente vai precisar adaptar essa saída do Word2Vec para um conjunto de dados que os algoritmos do Spark consigam trabalhar. E para isso a gente está utilizando aqui os métodos Vector e Vector UDT, e a gente está fazendo exatamente essa transformação da saída do modelo do Word2Vec para uma saída que seja compatível, né, com a biblioteca do Spark MLlib, né, que é basicamente ser um dense vector, tá certo? Utilizando aqui o método UDF como a gente conversou. Vamos aplicar ele. Bom, então, exatamente como a gente fez utilizando lá o Bag of Words, a gente vai dividir em 80, 20% para treino e teste, e vamos utilizar precisamente os mesmos algoritmos para a gente conseguir ter esse poder de comparação, né? Utilizando esses dois métodos aí de Feature Extraction. Então vamos aplicar a regressão logística. Bom, regressão logística devidamente aplicada, vamos avaliar o seu resultado utilizando a mesma métrica. Regressão logística devidamente avaliada e, como vocês podem ver, de fato, o resultado foi um pouquinho melhor, né? Não muito mais o suficiente para dar uma diferença ali, né? A gente tinha obtido anteriormente, deixa eu voltar aqui, 66,9, né? Ele ganhou praticamente aí 1 ponto de área sobre a curva ROC. Bom, só falta a gente testar agora o que se refere ao Gradient Boost, ao método de ensemble de árvore, né? Vamos ver como é que fica o resultado. Deixa eu rodar aqui. Bom, Gradient Boost foi efetivamente aplicado. Vamos avaliar ele, né? Como ficou o resultado. Avaliação executada, e como a gente pode ver, da mesma maneira como aconteceu no Bag of Words, a métrica de avaliação aqui, né, o resultado, ele foi inferior, realmente inferior à aplicação da regressão logística. Portanto, independente, que a gente consegue concluir, né, independente do método de extração de feature, o algoritmo de regressão logística, ele supera realmente o método de Gradient Boosted Tree. Então, para esse problema, eventualmente, seria melhor realmente um modelo linear, né? Se a gente comparar com o resultado com o método de extração de feature anterior, a gente teve aqui 66 e aqui em cima foi... Vou voltar aqui. 65, né? 1% a menos. Então, realmente, a gente pode concluir que o Word2Vec realmente trouxe mais conhecimento para os algoritmos. Eles melhoraram em termos de aprendizado, mas a regressão logística se manteve, né, o melhor método, né, o melhor modelo comparativamente. Então, esse foi o vídeo trazendo um pouco aí de aprendizado de máquina, ciência de dados, usando o Spark para fazer esse trabalho em cima de um Big Data, utilizando, né, principalmente o MLlib, que é a biblioteca que a gente utiliza para trabalhar com o aprendizado de máquina, e nesse caso aqui utilizando principalmente aí processamento de linguagem natural, característica do trabalho com inteligência artificial. Por esse vídeo foi isso. Se você gostou, peço que curta, compartilha com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo, e a gente se vê no próximo vídeo.